vamos lá então. Aí, agora foi. Ô, Nicolas, então é o seguinte, ó. Eu vou, como eu te disse, eu preparei aqui uma sequência para eu estar trabalhando, tá? É um tema que eu acho que é um pouco extenso, como eu estava falando, né? A gente pegar e falar de decisão, tem muita coisa para a gente estar conversando. Acho que uma horinha não dá para fazer grandes milagres, mas o material que eu vi lá no AVA, né? Tá bem legal, tem bastante coisa legal lá, tá? Tem um material bacana, tem um vídeo de. Eu tinha falado do vídeo de try-catch lá, o cara explicando, achei bem legal, bem didático o vídeo do cara, e é um assunto até um pouco mais avançado. Eu focaria inicialmente em if else e switch, depois eu partiria para isso, mas eu achei bem legal o material do rapaz lá, tá? Ó, vamos lá, eu vou colocar para compartilhar minha tela. E aí eu vou mostrar o que eu preparei. Nós vamos fazer uns exercíciozinhos juntos. Se você tiver alguma coisa que você lembrou, que você viu, que, enfim, você tem dúvida, algum detalhe, algum problema que você teve na hora de fazer o projeto, você me dá um toque, que a gente vê se dá para ajudar dentro do possível aqui, tá? Aqui, compartilhar. Não, é aqui e aqui. Beleza. Cara, só me confirma se está aparecendo minha tela aí para você, meu Tá. desktop. Tá, beleza. Legal. Então vamos lá. Primeiramente, né? Eu acho que isso aqui a galera já entendeu, né? Mas vamos lá. Eu vou pegar o champ. Isso aqui foi trabalhado, se eu não me engano, na agenda um, né? A questão do servidor, né? O PHP ele é uma linguagem de back-end, ele é uma linguagem de servidor, ele depende desse cara aqui, do tal do Apache, para rodar. Se não tiver o Apache, ele não funciona, tá? E o champ ele permite que a gente tenha um servidor web local, né? Um servidor web na nossa máquina, né? Isso é bacana para efeito de teste, né? Bom, então beleza, o Apache está rodando, isso aqui a gente pode fechar, pode minimizar que não vai ter problema nenhum, tá? Deixa eu só mostrar aqui, eu preparei dois arquivos, então o que que acontece? Aqui na pasta do Champ, a gente tem aquela pasta htdocs, né? O htdocs é onde ficam os arquivos que o Apache tem acesso, que o servidor web tem acesso. O que que eu fiz aqui? Eu criei uma pastinha Agenda 03 e criei dois arquivos aqui para a gente estar trabalhando, tá? Eu vou abrir esse primeiro aqui pelo navegador e aí eu vou explicar qual que é a minha proposta aqui de atividade para hoje. Localhost barra Agenda 03. Beleza, né? Digitei o endereço aqui e ele está me dando o que nós temos disponível ali dentro. Então, tem um EX1 aqui, um exercício 1. Eu criei um formulário. Isso aqui no último encontro, né? Eu estava comentando isso também lá. Não sei se assistiu ou não, mas é, o PHP ele tem uma integração com o HTML muito grande. Ele tem uma dependência do HTML, né? Por quê? Porque ele lida com a página, né? Ele interage com uma página e a página é feita em HTML. E um dos pontos que a gente usa muito do HTML é justamente formulários, né? O formulário ele tem campos para a gente preencher esses campos. O que a gente preenche, ele envia para o PHP, né? É uma maneira da gente conseguir que o PHP leia dados, né? A gente fazer a entrada de dados que a gente fala, né? E só que assim, se a gente for ficar focando muito em HTML, ficar fazendo manualmente o HTML, às vezes demanda muito tempo e não é o foco, não é o escopo principal, né? Eu acho que a gente tem que focar no PHP. Não que o HTML não seja importante, muito pelo contrário, né? Mas não dá para focar em tudo, a gente não consegue abraçar o mundo, né? Então a gente tem que direcionar para o PHP. Então o que que eu fiz? Eu pedi para a IA gerar um formulário para mim, para ganhar tempo, né? Tem N maneiras, tem N ferramentas para facilitar a nossa vida. A IA, eu acho que tem funcionado bem, qualquer IA. Eu pedi para ela criar um formulário com dois campos, aí eu dei uma alterada em algumas coisinhas manualmente, né? Eu pedi para ela usar Bootstrap, eu não sei se vocês tiveram, me parece que o pessoal falou que não tiveram Bootstrap, mas só para dar uma contextualizada rapidamente, o Professor, Bootstrap. Oi, pode falar. uma dúvida. Nessa parte do HTML, Sim. na tarefa, por exemplo, eu posso usar IA para fazer só a parte do HTML?
Cara, eu não vejo problema, da minha parte não, tá? Porque isso que eu tô falando, cara, eu acho que não compensa, porque você vai, imagina aqui, eu vou pegar ali o Visual Code e eu preciso criar um formulário para estar fazendo uma atividade, igual teve lá nas agendas anteriores, tinha muito formulário, né? Então eu vou criar um documento, o code, deixa eu salvar isso aqui só para ilustrar o que eu tô falando aqui. Teste. Vê se PHP mesmo. Aí eu coloco aqui o HTML. Aí eu vou criar um formulário, beleza. Por aqui, aumentar um pouquinho. Vou criar um form, né? Por mais que aqui o code ele ajude um pouco, cara, dá um trampo. Aí eu preciso fazer um campo de texto. Eu vou pôr lá um input text, por exemplo, né? Cadê? Tá lá embaixo, ó, input text, chamado nome, um exemplo, né? Aí você tem que criar um rótulo para esse campo. Você vai criar um label para nome. Aí coloca aqui nome. Beleza. Aí, se eu testar isso aqui, deixa eu dar uma atualizadinha, tá aqui. Cara, ficou muito feio, tá vendo? Fica um formularinho muito simplesinho. Eu vi que muitos alunos fizeram assim, não é problema, tá? Eu vi que muitos alunos fizeram as atividades sem É, se preocupar com a estética, é o seu caso, então, né? Assim, não é uma prioridade, tá? De início, o foco é fazer funcionar. Tinha que colocar uns campos e o PHP tinha que ler. Era só isso, né? E mostrar lá uma mensagem. Apesar que ele pedia uma mensagem personalizada, no final teve uma galera que não fez, tal. Mas beleza. Cara, não é problema fazer dessa forma. É até legal para treinar, né? Ainda mais para quem está começando, formulário é interessante você praticar formulário. Só que eu tomo por experiência as minhas aulas que eu trabalho na ETEC, né? Que eu dou aula de PHP também. Essa semana mesmo, eu fui fazer um exercício com uma turma, segunda-feira, e eu fiz na mão. Na mão não, cara. E o pior é que eu usei uma ferramenta. Tem uma ferramenta que eu uso com a galera, que é esse site aqui, ó. Bootstrap Form Builder. É um cara que criou esse site aqui e ele é um gerador de formulário. Eu acho bem bacana. Você ganha bastante tempo. Você cria os seus campos aqui, tá vendo? Ó? Você coloca o rótulo do campo, né? O título do campo, você dá um nome. Você consegue pôr esse íconezinho do lado, tal, já é um negócio mais bonitinho, e tal. Dá para mudar aqui, aqui dá para mudar o botão, sei lá, o submit, e aí ele já te dá o código, tá vendo? Ele gera um HTML, você copia e cola. Eu uso isso para ganhar tempo com os alunos. Mas mesmo assim, eu fui dar um exercício e fiz o formulário manualmente com eles aqui, usando a ferramenta, na verdade, e acabou não sobrando tempo para o PHP, que era o principal. Então a gente acaba dando uma volta muito grande e o principal, que é a programação, acaba não sobrando tempo. Tá? Então, só para ficar bem claro, não é que não é importante, mas acaba às vezes não sendo o foco, né? Então, geralmente eu uso, por exemplo, se você pegar o chat e falar para ele, ó, criar um formulário HTML com dois campos. Pode ser text, pode ser number, por exemplo, se for número, dois campos number chamados N1 e N2, estilizado com Bootstrap. Beleza, ele vai me dar o formulário pronto. Então, eu acho que facilita bastante. É o trabalho que eu teria manualmente criando isso aqui. Eu gastaria muito tempo, tá? Então, beleza, não vejo problema fazer e não focar na estética, mas por aqui ganha bastante tempo e fica um formularinho mais bonitinho, tá? Fica um negócio mais apresentável. Acho que gradualmente os alunos têm que começar a pensar nisso, tá? Começar a pensar em fazer umas telas já com cara de site de internet, né? Se a gente começa, se a gente ficar fazendo só aqueles formulários feinhos, nem motiva muito, né? Nem anima muito a galera, aqueles negocinho feinho. Então eu acho que para isso aqui não vejo problema, tá? Não vejo problema nenhum, não. A parte de programação, se vocês conseguirem fazer sozinhos, melhor, cara. Eu acho melhor porque ali é onde vocês têm que aprender. Ah, mas eu usei a IA para me ajudar. Bom, vai acontecer, tá? Vai acontecer, é inevitável isso. O que não é legal que aconteça é que o aluno pegue, tipo, lá o enunciado do exercício, cola na IA e a IA dá um código, você copia e cola e entrega, cara. Aí é errado, né? Porque aí o cara não tá absorvendo nada, não tá tendo proveito de nada, né? Então aí eu já acho que
não é interessante. É difícil para a gente, né? Tá mensurando isso, enfim. A gente até percebe, dá para perceber alguns códigos que foram feitos gerados por IA, mas é complicado a gente julgar isso, né? Mas eu acho que preferencialmente não deixar a IA para a parte visual e a parte de programação sempre que possível fazer sozinho. Teve uma dúvida? Pode até recorrer à IA. Tô com dúvida nisso, tô fazendo isso, aí isso não tá funcionando. Até teve um aluno que me mandou, que eu não vou lembrar o nome. Ele teve dificuldade com o hiperlink. O formulário dele não estava abrindo a página. E ele estava com um errinho no nome, cara. E aí a IA, ele foi com a IA e ajudou ele acabou achando o erro. Aí acho que é válido, né? Não foi dado pronto. Ele viu que estava com um problema, ele pediu ajuda como se fosse um professor, né? A IA foi ajudando. Aí eu acho que é bem tranquilo, tá? Não vejo problema não. Então, beleza. Ó, esse site é um site legal. Eu uso bastante com minhas turmas para gerar formulário, mas a IA é mais rápida ainda, porque você pede, ela te dá o código. Eu gosto muito de pedir para estilizar com Bootstrap. Né? O Bootstrap ele é um framework, né? Que é um framework? É um pacote de recursos prontos, já pré-criados, né? Então ele tem toda a parte visual, parte de formatação, tudo bonitinho pronto. E tudo no Bootstrap são classes, né? Quer ver, por exemplo, se eu voltar aqui no exercício 1 que eu criei, tá vendo essa? Tem uma mensagem verde e tem uma mensagem vermelha, tá vendo? Ela já tem uma fonte, ela já tem um espaçamento, já é um negócio mais moderno. Isso é uma classe do Bootstrap. Se eu mandar abrir aqui o exercício 1, ó, aonde estão aquelas mensagens lá embaixo, são duas divs, ó. Eu até deixei elas aqui porque eu vou usar elas. Então tem uma div e aqui tem uma outra div. E ela tem a classe alert, alert success. Esse alert success é o que determina a cor. Por exemplo, se eu colocar alert primary, ele vai deixar a mensagem azul, né? Então você consegue mudar a cor. Tem o warning, por exemplo, warning, que é a, a cor laranja, tá? Pô, professor, mas aonde que eu vou saber isso aí, cara? Não conheço Bootstrap e tal. Bem tranquilo. Getbootstrap.com, tá? Esse é o site oficial deles. Então, quando você abre o site deles, aqui está em inglês, dá para traduzir e tal, né? Ele te dá essa linha do link, essa linha de link aqui, ó, é o link do CSS do Bootstrap. Isso você tem que colar aqui em cima no cabeçalho da página, ó. Você cola aqui em cima para ele poder ligar a tua página com o Bootstrap. E aí daí para frente é tudo classe. A gente vê que tudo é classe, ó. Classe container, classe row, justify, não sei o que lá, tá? Então cada classe dessa tem um efeito de formatação. Eu mesmo tenho muitas que eu não sei, não conheço, tá? É muita coisa, mas ele tem documentação. Então você tem aqui, pô, tô na dúvida, eu preciso de uma mensagem. Então, por exemplo, aquilo que eu usei ali é a classe alert. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Componentes alert. Aqui, ó. Aqui, ó. Esses aqui são os alertas. São essas mensagenzinhas coloridas, né? E tem várias, né? Tem o verdinho, que é bacana, a gente usa bastante, o vermelho, o laranja também, né? E aí tem os exemplos para você usar. A div, o nome da classe, tal. Você consegue copiar daqui e colar na tua página e ir mudando. Tem muita coisa pronta. A ideia do Bootstrap é ter coisas prontas para a gente usar, tá? Isso aqui foge um pouco aí do escopo, mas eu acho que é legal comentar. Eu gosto de usar porque a gente ganha bastante tempo com Bootstrap. Então, esse form aqui mesmo, ele está todo formatado com Bootstrap. Só que eu pedi para a IA tá fazendo isso para mim, tá? Para não gastar muito tempo com isso, não. E o único detalhe aqui, ó, eu mudei umas coisinhas, tá? Eu criei aqui, qualquer dúvida, cara, você chama aí, tá? Pode me interromper, não tem problema nenhum, não. Isso. Ó, eu criei aqui os inputs. Isso aqui eu acho que, não sei se vocês viram em algum momento do curso essa parte de formulário, né? Isso aqui é bacana. O input é um campo de entrada de dados. O mais comunzão é o input text. Mas tem vamos dizer que é meio que o irmão dele, que é o input number. O text ele aceita letras e números. O number só aceita números. E o number é bacana porque a gente tem um controle maior. Então, por exemplo, o input number ele tem isso aqui, ó, min e max. Isso aqui é legal.
eu consigo já determinar no próprio HTML o valor mínimo e valor máximo. Então, quando eu for preencher esse campo, se eu tentar colocar um valor fora do intervalo, ele já não vai deixar, o próprio HTML já vai fazer uma primeira validação, vamos dizer assim, né? Não é infalível, não é o melhor recurso, mas já funciona. Então aqui eu coloquei os dois como input number. A ideia aqui é um exercício bem simplesinho, onde a gente vai fazer a média de dois números e vai mostrar se o cara está aprovado ou não, mostrar a média dele aqui, tá? É bem, exercício bem inicial mesmo. Então eu tenho o N1, que é o primeiro campo, e aqui eu tenho o N2, que é o segundo campo. Esse cara aqui, beleza? Esse form aqui, esse formulário, ele está com o método get. Isso aqui vocês viram na unidade, na agenda 2, se eu não me engano, né? Get post. Então, o get, ele envia pela própria URL, o que eu estou enviando vem aqui em cima no endereço, o post ele não aparece em lugar nenhum, tá? Para coisinha simples, tanto faz. O post ele é mais indicado quando é tipo um cadastro mesmo, algo que vai para um banco de dados, né? Se tiver arquivo anexo, tem que ser post, ou se for muito volume de informação, muitos dados, aí é melhor post. Coisinha simples, pode ser o método get, eu mantive o get. O que muda é, se eu tiver um form trabalhando com o método get, eu tenho que ir lá no PHP usar método get também. Se eu tiver post, o PHP tem que estar com post. Tem que bater, tem que ser igual. É o único detalhe que a gente tem que tomar cuidado, né? Isso é uma pegadinha que eu já fiz com os meus alunos em prova, por exemplo. Eu dei um formulário com o método post. Os caras foram escrever o código tudo com o método get. Aí não batia, não funcionava. Aí eu mostrei, ó, tá vendo? O form tá de um jeito, no PHP você tá fazendo de outro, cara. Não vai ligar, não vai funcionar. E outro detalhe, o formulário ele tem uma tag, uma propriedade que é a propriedade action. Isso aqui vocês usaram na atividade agora da agenda 2, que tinha o cadastro, que era um formulário, que mandava para o processa cadastro. Então aqui a gente colocava processa cadastro.php. Então o action é o destinatário, é para quem ele vai enviar aquilo que eu preenchi dentro do formulário. Nesse caso eu não coloquei. Por que que eu não coloquei? Se não tiver action, o comportamento do formulário é ele enviar os dados para ele mesmo. É um negócio meio esquisito. É como se fosse um bumerangue que a gente joga e ele volta para a gente, tá? Então ele manda para ele mesmo. E aí eu vou fazer a programação toda aqui nessa mesma página. Em vez de ter um formulário, que seria um exemplo do cadastro, e separadamente um outro arquivo, vai, processa cadastro, que é o mais indicado, as boas práticas indicam essa separação da tela da parte funcional. Hoje eu vou fazer junto porque eu quero estar colocando um if, fazer uns esqueminhas aqui justamente para explicar. Então eu vou fazer a programação toda no mesmo arquivo. Então quando eu clicar nesse botão aqui de calcular, ele vai pegar aquilo que eu preenchi nesse campo e vai enviar para ele mesmo. E a minha ideia é calcular, eu quero ler esses dois campos, calcular a média e mostrar aqui embaixo o resultado. Tá? Um exemplo bem simplesinho aqui, tá? Bom, então vamos lá. Eu já deixei aqui embaixo uma parte do PHP. Depois, se for o caso, eu posso disponibilizar esses arquivos. Deixa eu ver se eu consigo até já fazer isso. Se alguém quiser, de repente, treinar, eu acho que dá para eu. Eu não lembro se dá para eu mandar, acho que dá. Ó. Ações e aplicativos, não. Eu acho que tem algum lugar que eu consigo mandar, mas não vou lembrar. Consigo enviar aqui, que é isso? Enviar ações, componentes. Não. Depois eu vejo com calma, eu mando em algum lugar, mando pelo correio, como um exercício para vocês treinarem aí. Acho que é interessante. Bom, então vamos lá. A minha ideia é criar um código aqui, de PHP, para receber. Opa, aqui. Para receber esse campo e calcular a média dessas duas notas, né? Então eu tenho cadê? O N1 e eu tenho o N2, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar já para explicar um negócio para o pessoal, né, para vocês aí. Eu vou começar uma dica aqui, uma prática que é legal, é a seguinte, eu vou por aqui, ó, lendo os campos do
formulário. Eu posso trabalhar diretamente com esse comando cifrão get N1. O que seria esse cifrão get N1? Esse cara aqui é o que a gente chama de super global. É uma variável pré-criada, pré-existente no PHP, que ela me dá acesso a um campo de formulário, sendo formulário com o método get. Se fosse um formulário com post, aqui seria cifrão underline post. E tem que ser em maiúsculo, o get todo maiúsculo, senão ele não funciona. Então, esse comando, ele me dá acesso a esse campo, o valor que está dentro desse campo. O que a gente costuma fazer? Geralmente, a gente costuma atribuir isso por uma outra variável. Fica mais fácil de trabalhar. Então, por exemplo, eu crio uma variável, pode ser o mesmo nome, inclusive, acho que faz bastante sentido, não vejo por que fazer nome diferente. Então, eu coloco o N1 recebendo o cifrão get N1. Então, o que ele estaria fazendo aqui? Ele estaria pegando o valor de dentro do campo e jogando para uma variável. Toda vez que eu precisar dessa informação, desse valor, eu trabalho diretamente aqui com essa variável. Depois a gente vai ver que isso aqui teria algumas vantagens, né? Então, eu teria que trabalhar com o N1 e com o N2 também. Eu tenho dois números que eu preciso ler ali, né? N2, N2. Beleza. Detalhe, né? Eu esquecendo aqui o ponto e vírgula no final, né? O PHP, ponto e vírgula é obrigatório no final. Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é lendo o campo N1, lendo o campo N2. Então, eu quero mostrar um negócio aqui, ó. Eu acabei de abrir a minha página. Acabei de chegar na página. Imagina aqui o seguinte, né? Acabei de chegar, deixa eu dar um F5 só para atualizar, e de cara já deu um erro aqui, né? Por que isso? Porque ele está tentando acessar esse cifrão get N1, que é o campo N1, e também está tentando acessar o campo N2. O problema é que eu acabei de chegar, eu não escrevi isso ainda, não preenchi isso ainda. E esse cifrão get N1 e cifrão get N2, ele só vai existir a partir do momento que eu clicar nesse botão de calcular, que ele enviou os dados que estão no formulário. Antes disso, isso aqui não existe. Tipo, eu estou querendo fazer um omelete com ovo que a galinha nem botou ainda. Isso aqui não existe ainda. Então, isso gera um pequeno problema, tá? Isso pelo fato de eu estar escrevendo o código na própria página aonde ele vai ler essas informações, né? Se eu tivesse com uma outra página, não seria um problema tão grave, mas também aconteceria. O cara poderia acessar a página pulando o formulário, ele poderia contornar e ir direto para a página e aí daria um erro, né? E aí eu entro na questão que eu queria chegar, né? O assunto da agenda 3 é estrutura de decisão, né? É, é o famoso if else, né? O se se não, né? Tem o switch também, se der tempo, já é 7h30, cara, embora passa. Se der tempo, eu passo um pouquinho de switch, senão não tem tanto problema, eu fico só no if else, que o if else é mais usado, né? Então, o que que acontece? O que que é uma estrutura de decisão? Qual que é o papel de uma condicional, né? Eu sempre gosto de fazer analogias, né? Eu sempre comento com meus alunos que a estrutura de decisão ela é uma espécie de bifurcação. Imagina que a gente está numa estrada, né? A gente está seguindo por uma estrada e num determinado momento a gente vê aquelas placas, né? Uma placa para a esquerda, sei lá, quem está saindo de São Paulo descendo o litoral, né? Uma placa para a esquerda, acho que é a. Esqueci, né? A Tamoios que desce lá, esqueci, enfim. Aí tem uma placa para a esquerda, litoral norte, isso. E uma placa para a direita, isso, tá certo. Litoral sul, né? Direita Guarujá, aliás, esquerda Guarujá, direito Santos Praia Grande, um exemplo. Chegou nesse ponto, o cara vai ter que escolher um caminho. Se ele pegar para a esquerda, ele vai para um lugar, se ele pegar a estrada para a direita, ele vai para outro, né? Então existe essa bifurcação. A estrutura de decisão dentro de um programa, ela tem esse papel. O programa vai seguindo uma sequência linear e quando chega num if else, o teu programa ele bifurca. Ele pode tanto ir para um lado quanto ir para outro, né? Só que tudo vai depender de uma condição.
beleza? Tem os materiais, eu não vou ficar explicando muita base, eu estou partindo do pressuposto que o pessoal leu o material ali e está um pouquinho inteirado do assunto, né? Mas como que funciona um if-else, né? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. If-else. Ele tem a seguinte sintaxe. O bacana é que a sintaxe dele é meio que padrão em todas as linguagens, né? Se É, a você gente for. viu no Python, né? Ah, legal, que vocês tiveram lógica lá no primeiro módulo, né? Uhum. Só que o Python, cara, se eu não estiver enganado, ele é um pouquinho diferente, né? O Python você No coloca if. if, acho que você coloca a condição na frente, não me lembro direito. Aí você coloca. Eita, aqui que eu fiz aqui. Aí você. Deixa eu pôr aqui só para. Aí você escreve embaixo, né? E se eu não me engano, você dá um tab aqui para escrever os comandos, né? Que essa indentação ela indica que esse comando está dentro do if, né? Eu acho um pouco estranho, vou ser bem sincero, para mim que não estou muito acostumado, eu acho um pouco esquisito. No PHP, no JavaScript também é igual. Você coloca if, parênteses e abre um bloco, né? Esse bloco delimita. Então, tipo, o que está entre essa chave e essa, ele sabe que é isso que ele tem que executar no caso da condição ser verdadeira, né? Do Então não teste. precisa, não precisa é, Hum, fazer indentação. não é obrigatório, mas é legal fazer, cara, por conta de facilitar a leitura. Se eu vier aqui escrever um comando qualquer aqui, ó, alinhado com o if, de boa, sei lá, cara, qualquer coisa, só pra boa noite. Ele vai funcionar, não tem problema nenhum. Por quê? Porque ele tá dentro do bloco. Ele entende que se está dentro do bloco, dentro das chaves, ele sabe que é isso aqui que é para executar. Mas, para efeitos de leitura, quem olha o código ele estando recuado para a direita, é mais fácil da gente enxergar que esse cara faz parte desse aqui, está dentro, uma hierarquia, né? Esse cara está dentro dessa outra estrutura aqui. É bem mais fácil, tá? Mas não é obrigatório no PHP. O Python não, o Python é meio que obrigatório porque é o que vai determinar que aquele cara está dentro do outro ali, do outro comando, né? Da outra estrutura. Então, é legal também, mas é um pouquinho diferente, né? É detalhes, né? Cada linguagem tem seus detalhes, né? É que eu costumo trabalhar muito com meus alunos JavaScript e PHP. E é bacana porque as duas são muito parecidas, muito parecidas. As estruturas de controle são basicamente igual. Eu estou entrando com meus alunos essa semana em funções. E, cara, funções é igualzinho no JavaScript e no PHP, não tem diferença nenhuma, né? O JavaScript tem uns negócios diferentes lá, tal, mas o básico é igual, né? Mas beleza, então vamos lá. O que que acontece? Aqui dentro a gente coloca uma condição. Essa condição é algum tipo de comparação que a gente faz. E aí entra aquele lance dos operadores relacionais, né? Que é o lance do maior igual, menor igual, igual e diferente. E os operadores lógicos e ou também, né? É muito comum ter o e e o ou para a gente ter mais de uma condição, né? Lembrando que o e ele determina que as duas condições são obrigatórias, as duas têm que ocorrer ao mesmo tempo, e o ou basta uma das duas, né? Se a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, tá valendo, e o contrário também, tá? Eu não vou abrir muito esse leque, porque vocês já tiveram lógica, e aí também eu vou. Vixe, vou me perder aqui, é muita coisa para a gente falar, né? Então, vamos fazer o seguinte: lá na agenda, não sei se é agora na 3 ou na 2, não me lembro, em algum lugar foi passado um comando que eu gosto, eu uso bastante ele, que é o comando i7. i7. Ele, na verdade, são duas palavrinhas, se a gente for pensar no inglês, né? Is set. Está definido, está setado, né? Então, basicamente, esse comando, ele verifica a existência de algo. Ele verifica se algo existe. Então, a gente consegue trabalhar esse if else para resolver esse errinho que aparece quando eu abro a página. Então, por exemplo, eu colocaria assim, ó, se existir quem? O cifrão get N1 e posso usar o operador lógico e, que são os dois e comercial, né? E a segunda condição, vou copiar daqui para ganhar tempo. And também dá, né? No PHP, deixa eu confirmar, mas eu acredito que não. Só se eu tiver enganado. Tem hora que eu dou umas patinadas. Cara, não lembro. Deixa eu ver. Será que pega? Eu não me lembro. Na, Depende da na linguagem, apostila eu né? lembro que eu vi.
Tá com end, cara? Nossa, eu tô confundindo com outra linguagem, então. Tem hora que dá um nó na cabeça. Tem hora que... É igual esse dia eu tava dando aula de JavaScript, e o JavaScript a gente declara a variável com o comando let. E eu tava colocando cifrão, cara, no nome da variável no JavaScript. Eu tava trocando as bolas, acontece de vez em quando. Hum. Vou até deixar para testar, realmente agora eu não me lembro de cabeça. Mas eu geralmente uso dois E comercial para o E e duas barrinhas, barra não, na verdade é o pipe, né? Dois pipe para o OU. Mas vamos ver, vamos tirar essa dúvida que agora até eu fiquei na dúvida também. O end aqui, né? Então, se tiver setado, né? Se existir o N1 e existir o N2, cadê o delete que eu não enxergo aqui? Aqui, N2. Aí sim, ele vai ler dois campos, tá? Isso aqui já vai resolver o problema. Então, isso aqui só executa se isso aqui for verdadeiro, né? Então, se tiver lá, se ele olhar e ver o N1 e ver o N2, aí sim ele vai ler esses campos. Então, ele só lê se o cara enviou, né? Se o cara preencheu os campos e enviou. Antes disso, não. Então, aqui estava dando erro, beleza, o erro sumiu, né? Isso aqui é bacana fazer essa verificação, tá? Então, aqui a gente já tem um uso do if, né? Tem um outro cara que é legal também, que tá lá também acho que é na agenda 02, não me lembro, que é o comando empty. O empty é o seguinte, o set, né, o i7, ele verifica se o cara, tipo assim, ele vai, se o cara mandou. Então, se eu clicar aqui no calcular, olha aqui em cima, não sei se, deixa eu tentar dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Se eu tentar enviar, mesmo sem preencher, ele, tá vendo? Ele mandou em branco, mas mandou. E aí o i7 vai executar. Ele vai entender que o N1 e o N2 existem. Então ele vai tentar ler essa informação e isso aqui está em branco, né? Eles estão sem valor. Eu posso juntar, por exemplo, o i7 com o empty também, né? Então eu colocaria, se tiver é, setado esse e tiver setado esse, aí eu poderia, por exemplo, criar um outro if aqui dentro, se tiver vazio, empty, o N1. Dá para fazer de outras maneiras, né? Mas se tiver vazio o N1, aqui eu vou usar um ou, vou fazer o contrário. Ou estiver vazio o N2, então, beleza. Primeiro ele vai testar o quê? Ele vai testar se existe o N1 e o N2. Beleza, ele olhou, ele viu que existe. Aí vai cair aqui dentro nesse outro if. Esse outro if vai verificar se o N1 estiver vazio ou, opa, copiei coisa a mais, ou se o N2 estiver em vazio, quer dizer, ele existe, mas ele está em branco. O cara não preencheu. Então vamos supor aqui, peraí, tem um aqui, faltou um parênteses aqui. Então, supondo que um dos campos esteja vazio, eu vou dar uma mensagem de erro. Eu vou aproveitar essa div que tem aqui, ó. Eu deixei ela justamente para usar. Eu vou usar isso aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, vou copiar e eu vou colocar aqui dentro um echo. O echo é para a gente escrever na tela. Quando é um comando grande, um texto grande, eu gosto de dar um enter aqui assim, ó. Eu acho mais fácil para a gente fazer. Fica mais legível, tá vendo? Eu gosto de dar uma quebradinha aqui. Porque assim, isso aqui é HTML. Div, né, class, é tudo HTML. E eu não posso colocar HTML diretamente dentro do PHP. Mas se eu colocar um echo, que é um comando que escreve na tela, e dentro do echo colocar um HTML, tudo bem, aí ele vai. Porque ele projeta o texto na tela, esse texto na tela vira, né, volta a ser HTML. E aí eu poderia fazer o seguinte aqui, por exemplo, ó. É, preencher todos os campos antes de calcular. Sei lá, qualquer, só uma ideia, né? Então, o que vai acontecer? Quando eu clicar no enviar,
No enviar, não. É um enviar, né? Que aqui está calcular. Se eu clicar no calcular sem ter preenchido os campos. Eita, por que ele não foi? O que eu fiz de errado? Se tiver vazio ou. Ué, o que eu fiz de errado? Deixa eu só ver um negócio aqui. Foi. Só para testar. Ué, ele tá caindo aqui, pô. Ele tá entendendo que o campo tá preenchido. Se. Nossa, cara, agora que eu vi aqui, peraí. Desculpe. Eu coloquei um i7 aqui, cara, sem querer. Eu copiei isso aqui que não devia estar aqui. Eu fiz uma caquinha aqui. Deixa eu arrumar, por isso que a gente tá dando um erro. Agora sim, né? Então aqui, o i7 verifica se algo existe, o empty verifica se está vazio. Agora acredito que vai funcionar. Então primeiro ele testa se existe, depois ele testa se está vazio. Se tiver vazio, vai dar uma mensagem pedindo para preencher. Então vamos ver se agora vai rolar. Beleza, ó. Então o que que eu fiz? Vamos começar do começo. Eu vou abrir minha página, vou apagar isso aqui, porque o método get, ele fica salvo aqui em cima, os valores que a gente enviou, tá? Isso aqui depois acaba meio que atrapalhando, né? Comecei do zero. Eu vou até fazer um negócio para não, eu não quero que essas mensagens me atrapalhem. Eu vou tirar, eu vou deixar elas aqui, mas eu vou comentar elas. Então elas não vão aparecer. Beleza. Abri minha página, acabei de entrar no meu site. Ah, eu cliquei no calcular. Beleza, ó. Preencher todos os campos antes de calcular. Ele enviou, mas os campos não estavam preenchidos. Aí, assim, é uma ideia, é uma validação isso. Ele está validando os campos do formulário antes de fazer qualquer coisa. Isso é bacana. Isso pode ser feito via JavaScript também. Tem N caminhos, né? Isso pode ser feito, inclusive, eu não comentei aqui, mas eu vi que teve muito aluno que usou isso. Quando eu tenho um campo input, ele tem uma propriedade que é a propriedade required, que ela diz que aquele campo é obrigatório, ela torna aquele campo obrigatório. Então o cara não consegue enviar, olha lá, se ele não tiver preenchido. Isso é legal também. O próprio HTML já obriga o usuário a preencher esse campo. Se é algo importante que tem que ser preenchido, ele meio que obriga, né? Então é legal. Tudo que a gente puder contornar ali, contornar não, né? Tudo que a gente puder cercar o usuário para o usuário não cometer erros é válido, né? Então, beleza, poderia pôr aqui um required por garantia e mesmo assim fazer uma validação lá no PHP, no back-end também, para não, se o cara, sei lá, acessar a página direto, pular o formulário, alguma coisa do tipo, né? Ele não dá. Eu poderia fazer um comando para mandar, se o cara tentar acessar a página, pular o formulário e ir direto para a página que processa, eu poderia fazer um if jogando o cara de volta para o formulário. Tipo, ó, meu amigo, primeiro você vem aqui, depois você vai para lá, tal, alguma coisa do tipo, né? Mas beleza. Então eu queria, mas é isso mesmo, mostrar o if, mostrar o i7 e mostrar o empty, que são os comandinhos que estão ali na agenda que são bacanas, tá? Bom, agora vamos lá então, né? Nosso projeto já está fazendo uma primeira validação, se o campo está preenchido, se tiver preenchido eu verifico se ele não está vazio, e esse else aqui seria o caso de ele tá tudo ok, vamos dizer assim, né? Ele testou, né? Tá tudo lá, tá tudo preenchido, e aí a gente vai fazer o seguinte: nós vamos ler os campos, né? Então, se chegou até esse ponto, eu sei que nesse ponto os campos estão preenchidos, né? Um problema que pode acontecer, aí eu vou aproveitar e entrar com outro comando que está aparecendo lá nas agendas, acho que na 2, não me lembro, também na 3, é o comando trim, que é uma função do PHP. O trim é legal a gente usar também, né? O trim, a gente colocaria ele aqui, ó. Eita, tá. Eu colocaria aqui o comando trim e entre parênteses o meu campo, tá?
Esse trim é legal pelo seguinte, o que que ele faz, né? O trim ele remove espaços, porque, por exemplo, se eu coloquei isso aqui como required, né? E o cara bateu um espaço aqui dentro. Ah, não, o required não deixa. Ah, que legal, não sabia disso. Apesar que eu não atualizei aqui, né? Eu tirei required. O required ele não deixa, não sabia, não. Estranho. Mas, tipo, às vezes o cara bate um espaço aqui, ó. É muito comum as pessoas fazerem isso. Aqui não vai dar para eu mostrar, mas eu apertei a barra de espaço aqui. Ah, cara, disfarça. Não, eu tô falando besteira. Tô falando besteira. Isso aqui não vai fazer sentido aqui, não. Agora eu lembrei porque que não tá pegando. Eu coloquei input number. O input number não aceita espaços, é normal, porque ele é só para número, né? Mas se fosse um input text, deixa eu só mostrar aqui, vai. Eu vou mudar esse cara para text, só para poder mostrar. Por isso que não tá pegando, né? Aí, aqui, ó, beleza, ó. Eu posso bater um espaço aqui e mandar, né? E aí, o que que acontece? O comando trim ele desconsidera esse espaço. Caso você tenha colocado. Ele tira espaços do começo e do fim, daquilo que o cara preencheu, tá? Então o trim é para isso. Eu vou até por aqui, ó. Remove, remove espaços em branco do começo e do fim, tá? Então ele é para tirar espaços. É uma opção, tá? Também de repente o cara pensar aí numa proteção extra para o site dele. Mas nesse caso, como eu coloquei number aqui, não seria um problema tão grande. Apesar que isso não é infalível. Isso não é infalível, tem como contornar isso também. Né? Não vou focar nisso agora, não. Mas tudo bem. Então eu tenho ali que preencher essas duas informações e clico no botão de calcular. Beleza, então a gente já tem dois ifs aqui, né? Um para ver se existe, um para ver se não está vazio. E aqui nesse ponto nós vamos fazer o seguinte: eu vou ler as duas informações, eu vou por aqui, ó, calcula a média. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou criar uma variável média que vai receber esse N1 mais o N2 dividido por 2. Coisa básica, né? Eu vou aproveitar e fazer o seguinte. Não sei se em algum ponto lá, não me lembro agora se tem esse comando nas agendas, mas eu acho legal. É, Às vezes, quando você faz média, dependendo da conta que a gente faz, principalmente se for é, divisão por 3, divisão por número ímpar, às vezes dá aquelas dízima periódica, dá aquele vírgula, meia, e vai embora, né? Então, para evitar isso, tem uma função do PHP legal que ela se chama number. Eu não lembro se tá lá nas agendas ou não, realmente, mas eu acho que Para deve ter. arredondar, né? Isso, para definir casa decimal, né? É number format. Eu não lembro a sintaxe completa do comando. Ele tem um monte de coisa que a gente pode definir aqui dentro, mas o básico é isso. Number format. Primeiro vem o valor que eu quero formatar. O valor seria a própria conta, né? O resultado dessa conta. E aí você coloca a vírgula e o número de casas após a vírgula. Por exemplo, eu quero duas casas após a vírgula. Então ele vai pegar isso aqui e vai deixar com duas casas decimais. Ah, não, eu prefiro uma casa após a vírgula, vírgula 1. Então ele vai formatar o número, né? O nome é bem sugestivo, né? Number format. Ele formata o número. Beleza. E aí eu já tenho a média, eu vou exibir a média na tela. Então eu vou fazer um eco para poder projetar na tela algo, né? Vou dar um enter aqui e eu vou pegar essas divs que eu já tinha aqui embaixo para usar, só para fazer uma mensagem bonitinha, tal, tudo formatadinho. Então eu vou colar esse cara aqui dentro, vou dar uma indentada aqui, pronto. Esse aqui eu vou um pouquinho para lá. Beleza, então ele calculou a média e eu quero exibir essa média na tela. Então eu vou por assim, ó. Sua média é, e aí a variável
média, que ela vai ser substituída pelo conteúdo da variável, que é a média, né? Aonde está aqui success, eu vou colocar primary, que é uma cor azul, para não interferir muito no que eu quero fazer depois. Então, beleza. Vamos testar. Tirei 8 na primeira prova, tirei 10 na segunda, consequentemente uma média 9, né? Cliquei no calcular. Beleza, sua média é 9. Eu vou tirar esse ponto do final que ficou meio esquisito aqui. Não ficou legal, não. Beleza, sua média é 9. Ah, não, eu tirei 5 e tirei 8. Beleza, sua média é 6,5. Uma casa após a vírgula. Se eu quisesse duas, né, que eu tinha falado, 2 aqui, eu vou ter duas casas após a vírgula. Aí vai do gosto de cada um, tá? Então, beleza. Ele está recebendo, está calculando e tem uns vários ifzinhos aí fazendo seus papéis, né? E aí eu posso vir aqui e fazer mais um if ainda. Vai, vamos por aqui, ó. Verifica se foi aprovado. Então, isso aqui vocês com certeza fizeram lá no Python lá. Isso aqui é bem comum, né? Então, eu vou fazer um outro if aqui com else. O if else a gente chama de ser composto, né? Tem o C simples, o C composto e o C encadeado. Então, vamos lá. Qual que seria a minha condição aqui? Essa variável média, ela tem que ser acima de 6. Vamos dizer que a nota de corte é 6, né? De 6 para cima, aprovado, abaixo disso, reprovado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse eco aqui e vou aproveitar ele para fazer aqui, para escrever na tela. Beleza, tá? Então, se a média dele for maior que 6, eu vou escrever aqui embaixo. Aprovado. Esse aprovado, eu quero que fique verde. O verde é a classe Success, com dois C. Dois Cs, dois Ss. E caso não, no else, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Caso não, eu quero que ele apareça como reprovado. E aí eu coloco aqui, reprovado. E aí eu vou usar, aqui tem uma classe que é Danger, se eu não me engano. Danger, né? Que é vermelho. Essa é verde, essa é vermelha e essa aqui é azul, a cor das caixinhas ali da faixinha. Então eu tenho um outro if else que vai, de acordo com a nota do cara, direcionar para cá ou para cá, beleza? Vamos testar. Ah, eu cliquei sem preencher, né? Então ele está falando para preencher os campos. Beleza, tirei 10 e tirei 9, vai. Então, minha média é 9,5, estou aprovado. Beleza, cor bonitinha, verdinha. Ah, não, fui mal na prova e na outra também não estudei, tirei 3. Sua média é 4, reprovado, né? Então, ó, ficou até bonitinho aqui a pagininha. E aí tem alguns exemplos de if else, né? Nada muito complicado, mas só para ajudar aí a galera, principalmente mais iniciante, né? Com essa questão do if else. Já são quase 8 horas, eu queria tentar fazer um segundo exercício ali, mas eu não quero estender muito tempo, porque depois o pessoal não vai nem assistir isso aqui, isso fica muito longo também, né? Mas eu tinha criado um segundo projeto para a gente trabalhar com sem cadeado e se desse tempo para falar do switch também. Mas eu acho que o switch vai ficar muita coisa, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir ali, deixa eu só. Tá tudo ok, tá tranquilo, ô Nicolas? Beleza, hein? Tranquilo. Tá, beleza. Então eu vou tentar fazer rapidinho outro aqui. E esse aqui ele é um pouco grande, cara, mas eu não vou fazer ele inteiro, não. Eu vou fazer uma parte só para ilustrar, né? Esse segundo exercício eu fiz o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Mais fácil eu vir aqui apagar do que ficar voltando. Exercício 2 está aqui. É parecido com o outro, eu aproveitei o mesmo formulário e só alterei algumas coisinhas, né? A minha ideia nesse exercício é o seguinte: a pessoa vai digitar um número aqui
isso aqui rola muito na internet, inclusive, né? Às vezes a gente recebe aquelas ligações estranhas no celular, né? Prefixo 48, prefixo não sei o que lá, e a gente fica na dúvida, né? Ixi, prefixo 48, de onde que é esse prefixo 48? E aí seria meio que uma página de busca, né? Então eu digito aqui um prefixo e vou clicar no procurar, ele vai me falar da onde é esse prefixo, né? É claro que a lista de prefixos do Brasil é enorme. Então eu peguei aqui na internet alguns prefixos, alguns não, né? Eu peguei os prefixos de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, né? Então 11, que é a região aí da galera de São Paulo, né? 12, Vale do Paraíba, Litoral Norte, 13, 14, 16, que é o meu, a minha região aqui é 16, 17 São José do Rio Preto, mais para frente, e assim vai, né? Então a minha ideia era o seguinte: a pessoa vai digitar o prefixo aqui, ele vai buscar nessa tabela. Se ele não encontrar, ele vai me dar uma mensagem falando que o prefixo não pertence a São Paulo. Só que eu não vou falar de onde que é, só para a gente usar um else ali, né? Então, vamos lá. Esse eu vou ter que dar uma agilizada, só mostrando o formulário. O formulário está com o método get também. E ele tem um campo chamado prefixo. É um input text, tá? Cadê? Ah, não, desculpe, é um input number. Tanto faz também, né? Um text number que não teria muito problema. E aqui embaixo eu deixei o PHP e deixei as duas divs para eu poder utilizar, não ter que ficar escrevendo isso aqui. Vou tirar elas por enquanto. Então eu vou fazer aquela primeira validação se o campo está preenchido para poder executar, né? Então eu vou fazer assim, ó. C e 7, if 7. Qual que é o nome do meu campo? O meu campo é, cadê você? Prefixo. Então, se existir o cifrão get prefixo, aí eu vou fazer alguma coisa. Enquanto esse prefixo não existir, eu não quero que ele faça nada. Então, vamos pôr aqui um código. Vou pôr um comentário, aliás. Uma coisa que é bacana, que eu preciso dar uma cobrada na galera, é comentar código. Acho que é bem interessante comentar, porque depois, quando a gente olha o código, a gente lembra o que está acontecendo ali, né? Verifica se o campo foi preenchido. Beleza. Caso o campo esteja preenchido, verifica se o campo está vazio. Desculpe, preenchido não. Se ele foi enviado, né? Melhor, não é preenchido, é enviado. Se o campo for enviado e se foi enviado, se ele não está vazio, né? Aí é o if empty, cifrão get prefixo. Se tiver vazio, eu vou falar para o cara, né? Eu vou fazer igual no outro, eu vou dar um eco e vou mostrar aqui para ele uma mensagem de erro. Não, ó, você tem que escolher aí, cara, você tem que digitar um prefixo, tal. Então eu vou pegar uma div aqui de baixo e vou trazer aqui para cima. Beleza? Então eu vou por aqui, ó. Digite um prefixo para consultar. Beleza. Aqui eu vou pôr danger, que é para ficar vermelho. Então vamos ver. Se o cara chegar aqui, quando ele abrir a página pela primeira vez, não vai dar erro, não vai acontecer nada, porque o primeiro if lá do i7 já bloqueia, ele não deixa executar. Mas vamos supor que o cara clicou e não preencheu nada. Eita, de novo erro. O que eu fiz errado de novo? Se tiver vazio, o prefixo. Ué, o que eu fiz de errado? Se existir. Deixa eu ver o que eu fiz agora. Eco, erro. Sei lá. Ué, beleza. Exercício 2. O que eu tô fazendo de errado? Ah, putz, foi erro meu. Vou ter que depois corrigir. Eu mudei o ID do campo. Eu aproveitei o formulário do exercício anterior e eu mudei o ID, mas não mudei o nome. O name, né? O que vale para o PHP é o name.
O prefixo a gente usa mais no JavaScript, eu não tinha nem Eu tava reparado. confundindo isso na tarefa 2. É, cara, eu nem coloco às vezes o ID. Porque para o PHP o ID não tem muita diferença. O ID ele é muito usado no CSS, né? O CSS usa o ID às vezes para formatar alguma coisa, né? E o JavaScript também usa bastante ID. O PHP para ele não importa. O que importa é o name só. E eu nem percebi que eu fiz errado. Agora, beleza, agora acho que vai dar certo. Aí, agora sim, né? Ele viu que o campo estava vazio, ele está falando, digite um prefixo para consultar. Beleza, agora deu certo. Caso não, aí o que que eu vou fazer? Nesse else seria a situação onde eu preenchi o campo, né? Então aqui eu vou determinar o que que ele vai fazer. Então, supondo que o cara preencheu o campo, eu vou procurar esse prefixo numa lista para falar para ele. Então aqui é o que a gente chama de ser encadeado, né? É uma sequência de vários else ifs, né? Fica um negócio grande para caramba. E como é muito prefixo, eu não vou fazer todos não para não demandar muito tempo, mas a gente poderia fazer algo assim, ó. Ah, detalhe, né? Primeiro eu vou ler a, o campo lá do formulário para uma variável, tá? Inclusive eu vou criar um nome mais curto para ficar mais rápido. Eu vou criar uma variável P, o P vai receber o cifrão get prefixo. Seria legal, né? Pode pôr um trem aqui, pensando na questão de tirar os espaços, caso o cara tenha batido um espaço no campo. E aí sim, né? Agora a gente vai. Esse é dali, esse fica aqui mesmo. Então, se esse P aqui for igual a. Aqui, na verdade, eu posso pôr entre aspas mesmo, porque o PHP. Bom, tanto faz, na verdade, acho. O PHP é tipagem dinâmica. Então, vamos supor que seja 11, vai. Então, se o prefixo for 11, eu vou escrever na tela, eco. Aí eu vou, agora vai gastar uma energia mais ou menos, que eu vou ter que ficar copiando e colando aqui isso aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Dá uma arrumadinha. 11 é São Paulo, né? Cadê? São Paulo e região metropolitana. Vamos por aqui, ó. São Paulo e região metropolitana. Beleza. Vou deixar sucesso mesmo, que é verde. Caso não seja 11, né? Se não ser, eu posso fazer o tal do else if, né? Então ele vai fazer o primeiro teste. Se não for verdade isso, ele vai para o próximo. Ele vai testar o segundo. Se for o P igual a 12, aí eu vou copiar daqui para ganhar tempo, né? Senão vai demorar muito isso aqui. Aí ele verifica, né, se é 12, 12 seria Vale do Paraíba e Litoral Norte. Então vamos por aqui, ó. Vale do Paraíba e Litoral Norte. E aí eu continuaria esse processo. Vai ficar muito grande, eu vou fazer mais um e já paro, né? Else if, quantos else if for preciso. Else if, else if, else if. E aí vou colocando aquilo que ele vai ter que testar, né? Se o P for igual a 13, aí eu vou falar que é de. Deixa eu ver aqui, de onde que é o 13. O 13, Baixada Santista e Litoral Sul. Então vamos por aqui. Aí é um trabalho mais repetitivo mesmo. Santista e Litoral Sul. E aí continuaria Elcif, Elcif, Elcif para testar todos. E aí lá no final, né, depois que eu terminasse todos, né, todos esses caras aqui, ó, já fiz esse, vamos supor, fiz esse, fiz esse, fiz esse, fiz esse, fiz esse, acabei, pronto. Aí eu tenho a opção de terminar o meu else if, né, com um else. Então ele testa, é esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. Chegou no final da lista, ele não encontrou uma correspondência, ele não encontrou uma condição verdadeira, ele vai
cair no else. O else seria o que sobra, né? Se não for nenhum dos anteriores, é aqui que você vai parar. E aí no else eu poderia pôr uma mensagem, por exemplo, o prefixo informado não pertence a. Aqui tem uma crase, né? A São Paulo. E aí poderia pôr um danger aqui para ficar vermelho, ficar mais bonitinho, né? Então seria isso que eu queria mostrar. Isso aqui a gente chama de ser encadeado, né? São vários Cs na sequência, né? E a gente termina com o else. Caso não seja nenhum, o else vai ser executado, beleza? Vamos ver se está certo. Espero que não tenha nenhum erro. Se eu clicar aqui sem digitar nada, ele pede para digitar. Supondo que eu digitei 11, beleza? Ele falou que 11 é de São Paulo. Ah, não, quero consultar o prefixo 12. São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral. 13. 13 é Baixada Santista. 48. 48 não pertence a São Paulo. Ele não encontrou essa correspondência dentro dos ifs, né? Então aqui ele acaba caindo lá no finalzinho no else. Beleza? Ô Nicolas, isso aqui vocês já tinham visto também, né? Esse lance de ser encadeado. Sim. Legal. Vocês chegaram a ver Switch também quando viram Python? Não, acho que não. Tá. Eu passei um pouquinho do horário, mas vamos lá. Eu vou mostrar rapidinho, vai. Eu vou aproveitar essa estrutura fazer um switch. É legal conhecer, o switch ele é menos usado, tá, do que o if, né? O if ele é mais versátil. O if você encaixa ele em qualquer situação. O switch é um pouco mais limitado, mas o switch é uma outra estrutura de decisão. É como se fosse um irmão do if else. Então eu vou comentar esse cara para não apagar ele, né, não perder ele. Eu vou comentar para ele ser ignorado aqui. Então, esse é um exercício que casa muito com o switch. Por quê? O switch, ele funciona bem quando a gente faz comparações de valores únicos. Então, tipo assim, se for 11 é uma coisa, se for 12 é outra coisa, se for 13 é outra coisa. Ou, por exemplo, se for A é uma coisa, se for B é outra coisa. Cara, o switch encaixa muito bem com isso. Agora, quando a gente fala de intervalo de valores, se for entre 0 e 10, entre 11 e 20, aí esquece, o switch não rola isso aí. Ou, por exemplo, se for maior que tanto, é uma coisa, se for menor que tanto, outra. Também não rola o switch. Tá? O switch ele é mais realmente para quando eu tiver várias comparações de igualdade, que foi o que eu fiz aqui. Né? Igual a 11, igual a 12, o switch é bem bacana. E ele acaba gerando um código um pouco mais, sei lá, eu acho que um pouco mais fácil de entender, talvez. O ser encadeado parece que fica um pouco confuso, né? Um monte de Alcif, então fica um negócio meio grande, né? O switch parece que fica um pouco mais lógico, mais fácil de entender. E o switch, ele é assim, ó, a sintaxe dele é bem tranquila. Switch, parênteses e um bloco. Só isso. Switch, parênteses e um bloco. Aqui no switch, a gente coloca a variável que ele vai analisar. No caso, ele vai analisar essa variável aqui, que é o P, né? O cifrão P. Então, eu estou pedindo para ele pegar o cifrão P. E dentro desse bloco, né, dentro das chaves, eu vou colocar as comparações que ele vai fazer para mim. Case, switch case que a gente fala, né? Case, caso, e aí eu coloco o valor. Caso 11, dois pontos. E aí eu coloco o que ele vai fazer caso o P seja 11. E aí eu vou pegar daqui mesmo, vou aproveitar o que eu já tinha feito para não ficar fazendo tudo de novo. Todos esses comentários aqui. Então, caso seja 11, beleza, ele fala que é de São Paulo. Aí eu vou continuar. Detalhe, né? Eu já estava esquecendo aqui do negócio. Deixa eu colocar isso para cima, vai. Vou deixar aqui mesmo. Os case, cada case precisa ter um comando break. Break, ponto e vírgula. O break ele interrompe esse case. Por quê? Porque se ele encontrar, vamos supor que eu digitei 11. 11 é o primeiro da lista. Ele encontrou, ele rodou essa linha aqui, o break vai fazer ele parar.
ele vai para o final. Porque se não tiver o break, ele vai continuar testando os próximos. Ele vai testar se é 12, se é 13, se é 14, sendo que já encontrou e já é 11, né? Então ele vai ter um processamento desnecessário ali à toa. Então o break interromperia a estrutura, né? Vou fazer só mais um para a gente mostrar aqui. Caso 12, aí o que que eu quero que ele faça caso seja 12? Eu vou, sei lá, vou pegar daqui, vai, que acho que é mais rápido. Caso seja 12, é Vale do Paraíba. Beleza, aqui, Vale do Paraíba. E aí eu continuaria, caso case 13, case 14, case 15, né? Então esse é o switch case. É basicamente um if else, é um meio que o irmão do if else, só que realmente o problema dele é que ele só trabalha com comparações únicas. Caso isso, caso aquilo, não dá para pôr intervalo, nem maior, menor, essas coisas não rola com switch. E o switch, ele tem uma espécie de else. Por exemplo, ele foi testando. Se for 11, faço isso. Se for 12, faço aquilo. Chegou no final da lista e não era, ele não encontrou nenhuma correspondência, a gente tem um comando que é o default, sei lá como que é a pronúncia correta disso. Default em inglês é padrão, né? E aí no default a gente colocaria aquela mensagem lá de baixo de que não foi encontrado, né? A gente poderia colocar esse cara aqui, vamos ver. Tá, beleza. Pronto. Ficou meio desalinhado. Ele seria equivalente a esse else que tem no final do sem cadeado, né? Testou todas, não era nenhuma, vai cair automaticamente para o else. É o que sobra, é a exclusão, né? O default é a mesma coisa. Testou, não é, testou, não é, testou, não é, testou, não é, chegou no final, então é aqui. Se não tem tu, vai tu mesmo. É mais ou menos isso. Ele vai cair nesse cara aqui, né? Vamos só testar ver se está funcionando. Atualizei aqui, vou pôr. Bom, não tem prefixo, ele dá erro, né? Vou colocar prefixo 11, São Paulo. 12, beleza. Vou pôr qualquer um, 25, vai. 25 não é de São Paulo, beleza? Então, esse aqui é a estrutura suíte. Eu vi que está comentando alguma coisa lá na agenda, mas eu não reparei se está. É, Fal... Acho que o não, só está falando. Switch. Só está comentando, acho que tem alguma coisinha bem curtinha, se eu não me engano, sobre suíte. Mas assim. Se fosse para focar, é que nem eu falo para meus alunos, se for para focar, foca no if, tá? Pô, eu acho que eu vou me confundir com esses dois. Então, deixa o switch quieto. Deixa o switch para lá e fica no if, porque o if ele é mais versátil. O if ele encaixa em qualquer situação. O switch não é toda situação que ele encaixa, né? Como eu disse, só para testes com valores únicos. Beleza? Bom, deu tempo de fazer tudo, deu um pouquinho mais acelerado, mas acabou dando tempo de fazer tudo. Ô Nicolas, era isso que eu queria passar, cara. A minha ideia era fazer em formato de exercício para poder mostrar ali, porque, como eu falei, uma aula, né, uma hora não dá para atender tudo, não dá para ver tudo, mas tem bastante coisa de material lá legal que dá para vocês olharem. A minha ideia era fazer uma praticazinha junto com vocês, tá? Deu pra Cara, entender. tranquilo? Deu pra pegar o fio da meada? Tranquilo. Legal, que bom, cara, que bom. E aí seria isso por hoje, cara. Aí essa reunião vai ficar gravada também, depois o pessoal que não pôde entrar tem como assistir. Cara, eu tô praticamente todo dia, eu entro no Ava, tá? Qualquer dúvida, cara, tá fazendo um exercício, não deu certo, teve uma dúvida, me manda Correio Tech, eu respondo, tá? O único dia que eu não entro é de sexta-feira, que eu não tenho. Às vezes eu até entro de sexta, cara. De sexta eu não tenho horário, mas às vezes eu tô ali meio à toa, eu entro para dar uma olhada, né? É só semana que vem que aqui na minha cidade, semana que vem, quinta e sexta é feriado. Então, esses 2 dias a gente não trabalha, tá? Mas geralmente quase todo dia eu dou uma passadinha, sempre tô olhando. Qualquer dúvida pode me procurar lá, cara. Dentro do possível, a gente tá aqui para ajudar vocês, beleza? Alguma dúvida, alguma coisa? Senão a gente pode finalizar. Não, não, acho que não. Beleza. Não, como eu falei, pareceu alguma coisa, tem o Correio Tech, você me chama lá. O que mais tinha dúvida é sobre HTML mesmo. Que eu não É tive que o HT. dificuldade no É, final do semestre passado. entendi. Cara, HTML tem muito material bom na internet, cara. É legal você dar uma corrida em paralelo, né? Vamos dizer assim. Porque o próprio.
Gustavo Guanabara, tem inclusive tem várias agendas ali que tem vídeos dele, né? Se eu não me engano, o Gustavo Guanabara ele tem no, deixa eu ver aqui se eu lembro. Tem um site que é cursoemvideo.com, se eu não me engano, cara. Eu gosto muito do Guanabara, cara, porque ele tem uma didática espetacular, cara. O cara explicando é muito bom, cara. O cara é fenomenal, como a gente brinca, né? Esse cara aqui, o Gustavo Guanabara, meu, putz, esse cara é espetacular. E eu acho que ele tem é tudo de graça, cara, no site dele, material tudo de graça. E tem no YouTube também, se você pesquisar Gustavo Guanabara no YouTube. Ó, ele tem de PHP, tem algoritmo, Java, MySQL. Ó, aqui, ó. HTML, cara, entendeu? Tem só de HTML5 e de HTML5 com CSS3. Deve ser mais atualizado. Ah, não, aqui são os módulos. Sei lá, ele deve ter atualizado o curso e separou em módulos. Então, se você tiver, de repente, apanhando um pouquinho de HTML, cara, tem aqui material bom, cara. JavaScript é legal também, viu? JavaScript é uma linguagem que é bacana vocês aprenderem, porque ela se complementa muito com as linguagens de back-end, PHP ou qualquer outra, né? Geralmente, ela faz, como a gente fala, o primeiro combate, né? Ela já executa no próprio navegador do usuário antes de chegar para o PHP. Então, às vezes, tem algumas validações, algumas verificações que o JavaScript faz, passou pelo JavaScript, aí vai para o PHP. Né? Então você economiza processamento do servidor, por exemplo, se você jogar alguma coisinha para o JavaScript validar também, é bem legal. É bacana dar uma olhadinha aqui, tá? Beleza, cara, acho que é isso então. Mais alguma coisa? Não. Tranquilo. Ô, Nicolas, obrigado por você ter aparecido aí, cara, ter me acompanhado nessa 1 hora aí. E na quarta que vem, na semana que vem, talvez eu mude para terça, como eu falei, tá? Não é certeza não, mas eu vou mandar lá no Correio Tec avisando certinho. Aí, com- Essa, dependendo do horário, eu não consigo aparecer. vamos ver, cara. Eu não sei, não é certeza, não vou te falar agora, não é certeza, e também nem sei o horário. Então, aguarda lá que eu mando no Correio Tec. Se não, a princípio fica na quarta-feira mesmo. Beleza. Falou, professor. Beleza? Cara, obrigado, boa semana e até a próxima aí. Falou? Deixa eu parar de gravar aqui. Beleza.